dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1. Texto muito conhecido dos irmãos, mas um texto que é muito necessário para o nosso dia a dia. Algumas pessoas que nos assistem, principalmente nesse culto das 8, nós temos muita gente, Brasil afora, que antes de ir para a igreja, assiste esse culto das 8. E eu recebo sempre sugestão de sermão. Pastor, pregue sobre isso, pregue sobre isso. E essa semana vieram uns 2 ou 3 pedidos de palavra de encorajamento. Porque ninguém vive sem encorajados. Ontem mesmo eu estava desanimado, eu fui na casa do meu cunhado. Ele mora no... Ele pagou uma pizza para mim. Jogamos conversa fora. Quantas vezes a gente está precisando disso? Ninguém vive sem encorajamento. Por isso que um dos nomes de Deus é Consolador. Ele é o nosso encorajador. Josué capítulo 1. Esse é um capítulo que fala sobre encorajamento. Do verso 1 ao verso 9, Deus encoraja Josué. Do verso 10 até o verso 18, Josué encoraja seus líderes e o povo também responde a Josué dizendo: assim como nós obedecemos a Moisés, nós também o quê? Obedeceremos a ti. Então, esse capítulo é um capítulo de mútuo encorajamento. Eu vou ficar apenas com a primeira parte, que é justamente o encorajamento que Deus dá para Josué. Tá bom? Tá bom ou não? Então vamos só essa parte. Vamos ler juntos? Josué 1:9, o que diz? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto ele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Ser forte e corajoso. É a mensagem de Deus para nós nessa manhã. É uma ordem, um imperativo. Principalmente nós que estamos envolvidos e imbuídos de promover o avanço do reino.
o livro de Josué, nós podemos compará-lo ao livro de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Josué é o livro das conquistas. E Josué então está sendo encorajado por Deus para que ele avance na conquista da terra prometida. Deus é muito bom, mas Deus dá umas coisas complicadas para a gente. Porque Ele dá a terra, mas com inquilino dentro da terra. É a mesma coisa que você comprar um apartamento da Caixa Econômica Federal com inquilino dentro, para tirar. Josué está agora com a nova geração, uma geração de jovens, porque grande parte da geração que saiu do Egito morreu no deserto. Essa geração aqui nasceu no deserto. Não teve treinamento. Não teve armas para poder fazer essa conquista. Eles não tinham absolutamente nada. Mas Deus, Ele vai nos ensinar aqui, porque se você observar bem, no versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor, falou a Josué. Então, Deus, Ele é a fonte do nosso encorajamento. É dele que vem a nossa força. É Ele quem renova as nossas forças. São as palavras que procedem dos seus lábios, da boca de Deus, que nos anima, que nos fortalece. Então, se você é crente, não gaste tempo lendo livro de autoajuda. Lê a Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa fonte. Deus fala conosco. E a primeira coisa que Deus fala para Josué é que não existe ninguém insubstituível no reino de Deus. Tá certo? Se você observar bem, ele diz assim, no versículo 2, meu servo Moisés está o quê? Morto. Morreu. Não desmaiou, né? Não está de férias, morreu. Ele morreu, mas a obra o quê? Continua. Nós não chegamos ainda na Canaã. E se você for para Deuteronômio, veja aí, Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, veja bem, lê comigo aí, Deuteronômio 34, 10, o que diz aí? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, para Faraó, a todos os oficiais de toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o quê? Israel. Então Josué não estava substituindo ou dando continuidade de uma pessoa comum. Ele estava dando continuidade ao trabalho de Moisés. E Moisés é tudo isso aí. É tanto que Josué, ele é identificado no versículo 1, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Tá certo? Ele vai agora substituir o grande líder. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, porque às vezes a gente fica fazendo comparação na igreja. E às vezes você tem que fazer um trabalho na igreja, que esse trabalho foi feito por uma pessoa
Muito especial. Eu já contei para vocês uma vez, quando eu cheguei no Presbitério Unido, na época, não era o Presbitério Unido, era o Presbitério, não me lembro agora, era Unido mesmo. E uma roda de presbíteros antigos falando assim, olha, não se faz mais pastores como antigamente. Miguel Riso Júnior. Aí foi citando. E chegou um pastor aí agora para a igreja de Pinheiros. Baiano branco. Olha o preconceito. Porque o urubu, quando nasce branco. E a conversa foi por aí. Aí eu falei, meus irmãos, eu queria me apresentar. Eu sou o pastor Arival, que subi a igreja de Pinheiros aqui. Não, fica tranquilo. Minha autoestima está além das nuvens. Veja bem, Deus escolheu você, para fazer a obra dele. E você é você. Você não é o outro. Então a primeira coisa que Deus está falando para Moisés aqui, para encorajar Moisés, Josué, Moisés está morto. Mas eu vou usar você. Dispõe-te agora e passa esse Jordão. Então a primeira coisa que Deus faz para nos encorajar é valorizar aquilo que eu e você estão fazendo para Ele. Porque para Deus não existe grande homem de Deus, grande servo de Deus. Não existe isso não. Nós somos todos pequenos. Mas Deus usa justamente cada um aqui na sua insignificância. O nosso Deus, Ele não é servido por mãos humanas. Ele se serve das nossas mãos. Amém? Então, se você não é Moisés, você é Josué. E você é tão importante para Deus como Moisés. E Deus vai usar tanto você como usou Moisés. Amém? Então Deus está trabalhando aqui, estimulando Josué. Segunda coisa muito importante que eu e você precisamos aprender da boca de Deus é que a obra dele é Ele que faz. Veja no versículo 2, vamos ler juntos o que diz aí? Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou. Grife essa expressão, que dou aos filhos de... Então não sou eu que vou conquistar. Não sou eu que vou, com as minhas próprias forças, entrar na terra prometida. Essa terra prometida é uma dádiva. Ele diz, eu dou. A gente prega, a gente ensina, a gente distribui Bíblia, a gente faz tudo que é para a gente fazer humanamente falando. Mas quem faz a obra, quem? É Deus. Aliás, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Josué, você é tão importante quanto Moisés. Josué, eu vou dar para você e para todo este povo a terra prometida. Quando eu penso nisso, irmãos, a obra da evangelização. O que é a obra da evangelização? É colher aquilo que já foi plantado e realizado. Deus já escolheu, Jesus Cristo já redimiu, e nós vamos apenas o quê? Pregar e
colher. Veja que Jesus, na oração sacerdotal, ele agradece ao Pai porque o Pai lhe havia dado aqueles discípulos. Significa que quando nós trabalhamos, evangelizando, plantando igreja, falando, é Deus que está agindo, é Deus que está operando, é Deus que está convertendo, é Deus que está consolando, é Ele que faz a obra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? É Ele. Agora, tem um segredo. Que para a gente conquistar e a gente receber isso de Deus, a gente precisa ter o quê? Fé. Lê comigo o versículo 3, por favor. Vamos ler bem forte? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Nós temos que crer nas promessas de Deus e botar o pé. E avançar. É muito importante isso, irmãos. Porque isso aqui dá equilíbrio àquilo que nós chamamos de doutrina da soberania de Deus. Porque ao mesmo tempo que é Deus que dá, Ele diz, mas vocês precisam o quê? Ter fé e trabalhar. Eu estava ontem no Ministério de Casais, pessoal reunido. O Ministério de Casais, o SCC, está bombando. Para o próximo encontro, nós vamos ter 40 casais fazendo, mas tem 80 na fila. Aí eu falei, vamos fazer 2 encontros. Faz um, uma semana, faz outro, outra semana. Vamos para cima. Por que que a igreja cresce? Porque tem gente trabalhando. Tem gente trabalhando nos grupos, tem gente trabalhando no departamento infantil, tem gente trabalhando nos ministérios, tem gente trabalhando no louvor. A igreja cresce e se fortalece e amplia. Porque tem gente trabalhando. Você que está me assistindo aí, manda umas mensagens para mim. Pastor, fala com o meu pastor para ele trabalhar. Porque a igreja, a obra de Deus, é como uma lavoura. Se você lavra, se você planta, você colhe. E Deus diz assim, dispõe-te e entra na terra. E promete, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tem o quê? Dado, como prometi a Moisés. Então, como é que Deus nos encoraja? Deus nos encoraja valorizando, dizendo que nós somos importantes para a obra que nós vamos fazer. Deus nos encoraja dizendo que Ele vai nos dar os resultados. Mas eu preciso ter o quê? Fé. Terceiro lugar. Versículo 5, por favor. Vamos ler juntos? Ninguém te poderá todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem... Preste atenção, irmãos. Isso é muito importante. E ele repete, como fui com Moisés. Deus nos encoraja com a sua presença. Se existe uma teologia que nós precisamos como igreja descobrir ou redescobrir para a gente desfrutar, é essa da presença de Deus.
A presença de Deus conosco faz com que o nosso trabalho seja o quê? Irresistível. Nada nem ninguém poderá resistir ao avanço da igreja, porque Deus está conosco. Vocês estão entendendo? Eu queria que você fosse lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. O que diz aí? Vamos ler juntos? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois o modo que me deste testemunho a meu respeito, assim importa que também... Veja, Jesus, o Senhor, Ele está conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo está o quê? Dentro de nós. Mas há momentos que eu e você temos que entender que Ele também está do nosso lado. Paulo está sozinho no cárcere. E diz o texto, pondo-se ao lado o quê? Dele. E diz coragem. Você se lembra que houve um problema do povo com Deus, quando Moisés liderava? E Deus disse, olha, a partir de hoje, Moisés, eu não mais irei com vocês. O meu anjo irá com vocês. E Moisés disse, não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Então, irmão, preste atenção. Se você quer encorajamento, você tem que entender que Deus está com você. Deus está dentro de você, Deus está do seu lado, Deus está à sua frente, Deus está na sua retaguarda, Deus cobre você com a presença dEle. O livro de Isaías, capítulo 40, começa até o versículo 66, o manual de consolo de Israel. Eu queria que você lesse comigo Isaías 41, versículo 10. Vamos ler juntos? Isaías 41, 10 e também o versículo 13. Vamos ler juntos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu o quê? Te ajudo. Deus está conosco. Até os demônios sabem disso. Os encapetados sabem quando Ele olha para a gente, Ele não pode tocar em nós, porque Deus está conosco. Por isso que João diz, e o maligno não toca, aquele que nasceu de Deus. O maligno, para tocar um crente, precisa da autorização de Deus. Tá certo? Então não fica com medo. Tem crente que tem medo de macumba, de olho gordo. Olha, estão fazendo alguma coisa contra mim. Não. Deus diz lá para Balaão, contra esse povo aí, não existe azar, nem sorte. É o povo protegido. E Jesus diz, vá, mas eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Josué, assim como eu fui com Moisés, assim como eu estive com Moisés,
eu estarei com você e com este povo. Amém? Mas há, meus amados irmãos, um segredo do encorajamento. Primeiro, ele nos valoriza. Segundo, ele trabalha por nós. Terceiro, ele nos garante a sua presença. Quarto lugar, ele vai nos ensinar o segredo do encorajamento. Veja no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Preste atenção no versículo 7. Então somente ser forte e muito corajoso para ter os cuidado de fazer segundo a lei de Moisés. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Preste atenção. Deus poderia gravar um vídeo de encorajamento. Poderia ou não? Poderia. Ele anteciparia lá a Microsoft, esses caras inteligentes que tem tudo aí hoje, inteligência artificial, faria um vídeo para nós. Toma aqui, Josué, assiste esse vídeo. Não, não tem negócio de vídeo, não. Ele nos deu a sua palavra. E ele diz, lê, medita, obedece e ensina. E ele diz, ser forte para isso. Porque nós seremos bem-sucedidos naquilo que nós realizamos para Deus, se nós estivermos fundamentados na palavra de Deus. Essa palavra, quando lida, quando meditada, quando obedecida, é que produz o sucesso da nossa vida. Veja no versículo 7. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quando você lê, presta atenção, quando você lê a Bíblia, você põe um alimento na boca. Quando você medita, aí entra o processo de digestão. O que é um processo de digestão? É aquele alimento que ele é triturado e são as vitaminas, são os recursos que aquele alimento tem para nutrir você, para alimentar você. Por isso, irmãos, não basta, tem gente, pastor, já li a Bíblia 10 vezes e obedece quanto? Não basta ler, tem que meditar. E depois que você medita, aí você obedece. Por isso, meus amados irmãos, que lá no Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não faz isso, não faz isso, não faz isso. Antes, medita na lei do Senhor, de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer o quê? Prosperará. Os crentes hoje estão assistindo muito vídeo. Pastor, o que o senhor sabe do The Chosen? Eu quero saber do The Chosen. E o povo fica brigando para saber se presta, se não presta, se é velho. Gasta tempo com isso não. Vai ler tua Bíblia. Tem gente agora que está lendo a Bíblia na Record, assistindo Rei Davi. Não tenho nada contra que você assista, não.
Agora, você quer sustância? Você quer alimento? É a palavra de Deus. Não é a palavra dos homens também, não. Porque há momentos da nossa vida que somente ouvia Deus falando conosco. Por isso que por isso que Deus anima Josué, falando com Josué. E como é que eu ouço a voz de Deus hoje? Lendo a Bíblia. Eu quero ouvir a voz de Deus alta. Lê em voz alta. Mas eu quero concluir, porque é o último argumento do texto. Versículo 9. Vamos ler juntos? O que diz? E não te mandei eu, ser forte, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Presta atenção, quem escolheu Josué para entrar na terra prometida não foi Moisés. Não houve uma assembleia, uma eleição. Quem escolheu foi Deus. Então, uma coisa que encoraja a mim e a você é saber que Deus me escolheu para fazer aquilo que eu estou o quê? Fazendo. Isso é muito importante na igreja, para não desanimar a gente. Porque às vezes eu quero matar esses presbíteros. Você sai às vezes numa reunião do conselho, desanimado. Mas eu digo, mas é assim mesmo. E o nosso conselho aqui é bom, viu, irmãos? Porque trabalhar comigo também é difícil. Eu sou insuportável. Mais uma coisa. Deus me colocou aqui e Deus colocou eles. Então eu digo, não, se Deus colocou, é porque a gente tem que fazer juntos. Está entendendo? Você vai morar no céu com pessoas que você não escolheu. Deus que escolheu. Deus converte umas pessoas e põe do lado da gente e diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Mas eu tenho que amar isso aqui. O que anima a gente é saber que nós estamos aqui e que nós estamos fazendo a obra porque Ele nos escolheu. Amém? Não te mandei eu, vai e faz. Ser forte e corajoso. Que essa palavra que saiu da boca de Deus para Josué possa sair da boca de Deus nessa manhã para encorajar você. Amém? Você se anime. Deixe de mimimi. Eu estou preocupado com essa geração, porque até aqui na igreja de Pedro agora tem curso para o cara ser homem. Estou fazendo um treinamento de masculinidade. Tome vergonha, rapaz. Você já nasceu um macho. Não tem, macho é fêmea. Seja crente, sustância. Tem crise, tem problema, mas Deus está com a gente. E com Ele a gente enfrenta tudo. Enfrenta tudo. Amém? Convido você a participar da ceia do Senhor. Mateus, capítulo 26. Versículo 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão
E abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, fala com Deus agora. Agradeça a Deus, a Jesus Cristo, porque Ele morreu por você, para que você recebesse a remissão de todos os seus pecados. Senhor Deus, nós estamos como igreja, nos preparando aqui, Senhor, para comer o pão e beber o cálice, para celebrar com gratidão no nosso coração aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Que o sangue de Jesus venha nos purificar nessa manhã, purificar a nossa mente, a nossa consciência, purificar, ó Deus, os nossos atos. Que o sangue de Jesus seja aplicado sobre a minha vida e a vida de cada irmão aqui nesta manhã. Que nós possamos nos apropriar dessa remissão, desse perdão, que somente a preciosa vida de Jesus, o sangue dele, pode nos dar. Ajuda-nos a vencer as tentações, ajuda-nos a enfrentar as provações com fé, com perseverança, com gratidão no nosso coração. Venha renovar a tua igreja nesta manhã. É a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém.